Sim, sim. Eu gostaria de citar aqui um fato interessante, que era o Ah, seguinte: o que me despertou para querer fazer engenharia foi um tio meu, lá de ah, é. Jaguaruana, chamado tio Francisco. E o tio Francisco, ele não era engenheiro, não tinha formação técnica, mas ele era o mestre de obra da cidade, que tinha construído a igreja, que tinha construído o mercado, que tinha construído as melhores casas. E ele era um cara que tinha uma formação, uma habilidade fantástica como construir. Então ele se dedicava, ele pesquisava, ele lia, então ele aprendeu muita coisa. E aí, às vezes, o papai chamava ele para fazer algumas reformas, alguma coisa na nossa casa, e quando ele ia fazer, eu ficava prestando atenção nos trabalhos dele, aí ele via que eu me interessava, ele pegava uma revista, um livro sobre alguma coisa, me mostrava, e aquilo foi me assim, atraindo, Uhum. de certa forma, que aí eu disse, olha, eu quero ser engenheiro. Aí, quando eu vim para Fortaleza, eu já vim com a obstinação de ser engenheiro. Eu não queria ser outra coisa. Inclusive, foi uma frustração para os meus pais, porque eu era um aluno bom e Uhum. passei no vestibular com uma classificação muito boa, que eu podia, na época, o vestibular, você escolhia ciências ou humanidades. E na área de ciência eu podia escolher o que eu quisesse. Na época, o curso mais desejado, o curso que primeiro preenchia as vagas, nem era medicina como é hoje. O primeiro era arquitetura, porque só tinham 20 vagas, e depois era engenharia civil. Medicina era o terceiro curso que preenchia as vagas. E minha mãe queria que eu fosse médico e meu pai queria que eu fosse advogado, porque ele sonhava de ter um filho juiz. Ah, E eu disse, olha, eu sinto muito frustrar vocês, mas o meu desejo, eu vou fazer aquilo que eu me identifico, que é com engenharia civil. hum. E fiz realmente engenharia civil e sou feliz com isso. Eu sou uma pessoa que quando viajo de férias, eu volto, se eu voltar num domingo, eu ainda dou uma volta só para ver nas obras o que foi que evoluiu, porque a obra ela tem uma característica que é interessante. Todo dia você tem um cenário diferente. Todo dia alguma coisa acresceu, né? Alguma coisa. Uhum. Eu costumo chamar a obra de um circo. Você monta um circo naquele lugar para fazer um empreendimento. Aí trabalha, até o canteiro de obras, né, que a gente chama. Sim. Trabalha, faz a estrutura, faz o acabamento, bota vidro, bota esquadria, bota planta, faz tudo. Quando termina tudo, você desmonta o ciclo e leva para outro terreno. Vai começar É, tudo vai de novo em começando. outro terreno. Verdade. Boa analogia, viu? Nunca tinha pensado nesse lado, não. E eu tava lembrando aqui essa questão da viagem. Quando você tá viajando, tá olhando as outras obras na Sim, viagem, tá, não consegue se não desligar, né? consigo me desligar. É É. uma coisa assim, é atraente. Eu gosto de, por exemplo, se eu viajo para cidades que têm edifícios muito bonitos, uma Ah, das viagens eu já fui duas vezes, que mais me chamou a atenção foi Dubai. caramba, Né? Porque o Dubai é o paraíso para qualquer engenheiro. Você é vê aqueles prédios fantásticos, gigantesco. gigantescos, com tanta tecnologia, com projetos arrojados. Então é muito bacana.